Olá, internautas, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan Online. Hoje no Espaço Online nós vamos falar sobre um tema diferente daqueles que nós costumamos a tratar. Vamos falar sobre o Sutra de Lótus. Muito provavelmente, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito, mas com certeza você vai se identificar com o conteúdo dos ensinamentos que vão ser trazidos hoje ao longo aqui do nosso programa. Quem está conosco é o senhor Antônio Nakamura, ele é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização com a finalidade de criar valores para a sociedade atual, baseado em conceitos de paz, cultura e também educação. Senhor Antônio, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde. A gente iniciar, provavelmente algumas pessoas estão aí curiosas, né, para saber exatamente qual a definição do Sutra de Lótus. Ok, muito boa tarde. Bom, Sutra de Lótus, para chegar a explicar, existe um caminho muito longo, né, se baseia no ápice do budismo ou dos ensinamentos do budismo. Para quem não conhece, talvez seja mais familiar dizer Siddhartha Gautama como fundador histórico do budismo. E seus ensinamentos iniciam há quase 3.000 anos atrás. E durante 50 anos, ele, a partir do momento que ele atingiu o que é chamado de iluminação, ele passou a empregar seus ensinamentos até chegar a revelar o Sutra de Lótus. Portanto, antes do Sutra de Lótus, houve vários outros ensinamentos que são chamados de sutras. Ou seja, sutra quer dizer ensinamentos. E Lótus é por influência da flor de lótus. Pode parecer simbolismo apenas, mas existe um significado muito profundo na palavra lótus, né, oriundo da flor de lótus. Né. São lembrados 4 tipos de flores pela sua cor, em que o lótus azul, né, corresponde à meditação, o lótus vermelho à ação, o lótus branco à pureza e o lótus amarelo à serenidade. Então a conjunção dessas cores corresponde à atividade da mente humana. Né? Então uma mente humana meditativa, né, serena, pura, né, e que manifesta uma atividade proativa, né, consegue mudar não somente a si mesmo, como também o seu ambiente. Senhor Antônio, um pouquinho antes da nossa conversa começar, o senhor estava me definindo também um pouco a respeito do Sutra de Lótus. O senhor comentou que poderia defini-la como uma filosofia de vida baseada em práticas religiosas. No dia a dia, como é que a gente consegue utilizar esses ensinamentos? Bom, como budista, nós temos no dia a dia uma regra que é a oração. Né? Tudo começa com a oração, é o mantra. Nem todos os ensinos budistas recitam esse mantra, deixamos bem claro. E exatamente para que essa mente comece a produzir, né, uma atitude equilibrada, para que no dia a dia também tenhamos relações equilibradas. Certo. A ideia é que isso possa ser aproveitado por qualquer pessoa, inclusive no ambiente de trabalho também. Sem dúvida. Né? A prática budista nós definimos não como o retiro, a oração, mas exatamente como é aplicada no dia a dia nas relações humanas, no trabalho, na família, na escola, com os vizinhos, ou com quem quer que seja, né? Está sempre olhando o outro como a si mesmo. E essa é a essência original do próprio budismo, né? Respeitar a vida do outro. Agora, quando se fala na criação, por exemplo, de um profissional humanista, como nós também estávamos comentando há pouco, de que forma que esse profissional humanista vê o mundo diante dos ensinamentos do Sutra de Lótus? Ele vai ver com uma mente aberta, né, com uma vida, ou seja, um nível de vida elevado, né, sem criar mais discriminações ou preconceito, ou seja, sem fazer pré-julgamentos que são capazes de distorcer totalmente a realidade. Então, o que nós chamamos de sabedoria ou estado de Buda é perceber a realidade da vida de uma forma clara, transparente e justa. Agora, senhor Antônio, provavelmente quem está nos acompanhando agora, tanto pela internet ou mesmo pela rádio, pode estar
se perguntando, né, mas como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Porque hoje em dia todos nós vivemos sobrecarregados, com muita pressão, com muita tensão. Agora, não é fácil buscar esse equilíbrio, né? De que forma que a gente pode unir o útil ao agradável? Você disse bem, não é fácil, né? Não é fácil e a todo momento enfrentamos dificuldades, adversidades inesperadas. Esse equilíbrio é exatamente o que talvez nos mostre uma diferença, né? Porque se tivermos num ambiente calmo, a aplicabilidade do budismo fica quase neutra, porque o budismo, ou seja, esse ensinamento existe exatamente para que a vida se equilibre diante de circunstâncias, né, fora da rotina, das dificuldades. Agora, vamos exemplificar então, Sr. Antônio, diante de uma situação de trabalho, um problema no trabalho, por exemplo, de que forma que a gente utiliza esse Sutra de Lótus até para amenizar a situação? Desculpa. Por exemplo, diante de uma dificuldade na vida, seja no ambiente de trabalho, seja numa questão pessoal, de que forma que a gente coloca esse Sutra de Lótus em prática? Bom, encontrando na realidade, na circunstância, sempre uma oportunidade para desenvolver. Os ensinamentos do budismo, o que propõe à vida é exatamente a revolução humana, ou seja, evoluir como ser humano, melhorar cada dia mais. Mas de que forma, Sr. Antônio? Encontrando oportunidades nas adversidades, né? Como você disse, no trabalho, nós trabalhamos sob pressão, né? Poderíamos chutar o balde e simplesmente desistir, ou podemos pegar isso como uma oportunidade, né? E transformar nós próprios. Né? Não é transformar o trabalho, mas fazermos de nós próprios, né, alguém com uma força interior maior, né, que possa produzir resultados satisfatórios. Gaúcho morando no Rio de Janeiro, De La Vecchia diz que sua religião budista sempre o impulsionou a ir à busca do sonho. Conheci a prática budista há mais de 12 anos atrás. Eu sou responsável por uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro. E a prática budista vem muito de encontro com uma série de questões que eu já tinha na minha vida. E quando a gente fala da prática budista, a gente até fala muito isso, não é uma prática que foi... que ela foi revelada, né? Na verdade, toda a prática budista é baseada numa filosofia de humanismo. Então, ela veio de encontro a tudo que eu desejava ter como prática religiosa, ou seja, você não coloca a responsabilidade da sua vida em ninguém, a não ser em você mesmo. Você é responsável pelas coisas que acontecem ao seu redor. Quer dizer, você tira um pouco daquela situação de que você às vezes se considera vítima na história. E isso, sem dúvida nenhuma, permeou a minha vida inteira, inclusive a minha carreira, inclusive a produção desse espetáculo, porque nós somos 3 produtores e os 3 produtores são praticantes budistas, assim. E nós viemos de uma história de produção que já faz uns 10 anos que nós produzimos juntos, assim. E toda a nossa luta no nosso trabalho, no que diz respeito a essa produção, sempre teve muito ligado a um estímulo muito grande e forte dessa filosofia de vida que nós praticamos. E Daisaku Ikeda, na verdade, representa o nosso mestre que mora no Japão e que é graças a ele que a prática chegou ao Brasil. Então nós temos uma gratidão muito grande a essa pessoa que fez com que o budismo pudesse ser conhecido.